Seja muito bem-vindo a mais um dossiê de marca, o lugar onde eu traduzo estratégias de grandes marcas para o seu negócio. Aqui não é conteúdo raso, não espere conteúdo rápido, cheio de gatilhos mentais. Conteúdo que você vai aplicar na prática. É dividido em três partes. A primeira parte é a contextualização de todo o tema. A segunda parte, a estratégia por trás de algumas marcas. E a terceira parte é onde eu crio desafios e eu explico como você vai aplicar isso ao seu negócio. Porque conhecimento sem prática é apenas enfeite de prateleira. Bora lá. A maioria das marcas não perdem dinheiro por falta de produto, perdem dinheiro por falta de memória. E uma das formas de gerar memória mais afetiva financeiramente é a criação de um mascote. Na verdade, não só a criação, porque tem muita marca que tem mascote, mas não sabe usar da melhor forma. Bora lá, que a loja vai ser muito interessante. Vamos partir da tese de que o cérebro humano, ele é preguiçoso. Ele busca sempre atalhos mentais. Por isso que logo, cores, mascote, fazem tanta diferença em uma marca. Não só para ficar bonito, mas porque funcionam como atalhos mentais para o cliente, para facilitar o poder de escolha. Ok, já foi entendido por que que isso funciona. Por que que estrategicamente, tecnicamente e psicologicamente faz sentido. Mas aqui eu quero trazer um outro ponto. Existe uma diferença silenciosa, mais uma vez, eu tô olhando pro computador, todo esse slide aqui na minha tela. Existe uma diferença silenciosa e brutal entre marcas que têm mascotes e marcas que possuem personagens. Muita marca tem um personagemzinho com o olhinho, com a cor da marca, com a camisa da marca, e tá lá só para enfeite. Mas aqui eu quero trazer uma diferença brutal. Existe marcas que têm personagens e marcas que têm mascotes. Marcas que transformam esses mascotes em ativos financeiros e marcas que simplesmente têm um personagem de prateleira e serve só para decoração. E aqui é uma frase que eu achei muito interessante, que é: marcas comuns tratam mascotes como um logo com olhos, só para deixar a embalagem bonitinha. Eu quero que você pense em uma marca que faz exatamente isso. Tem um mascote, mas que não serve para nada além de enfeitar a embalagem. Isso quando é usado na embalagem. E como que eu vou classificar isso? Como que eu vou saber se meu mascote ele é só um mascote de prateleira ou um mascote que realmente coloca dinheiro no meu bolso? Existe uma diferença, tá? O mascote comum, ele ajuda nas campanhas, melhora a simpatia, dá consistência visual, e muitas marcas param aqui. Mas é um grande erro. Agora, o mascote fora do modo, e aqui eu quero abrir um parêntese para uma coisa, tá? Eu sempre vou fazer esse paralelo. Modo comum, modo padrão e o fora do modo. Eu acredito que nada de extremos. Somos fora do modo. Que nasceu para ser comum, para se contentar, tudo bem, nada contra. Mas a marca que nasceu para ser incomum é fora do modo. O mascote de uma marca fora do modo, ele abre linhas de receita. É um leque de possibilidades. Sustenta produtos próprios, então o próprio mascote se torna produto. Aqui nessa apresentação eu vou trazer um pouco mais, vou trazer exemplos e como que você pode fazer isso dentro da sua empresa. Reduz dependência de mídia e acumula valor ao longo prazo. E aqui eu quero trazer o ponto que diferencia os dois. A diferença não está no traço, não está na estética do mascote, se é pessoa, se é animal, não. Está na intenção. Aqui eu vou te ensinar como que você pode mapear essas intenções e transformar o seu mascote em um ativo da sua marca. E eu quero fazer um parêntese novamente para te dizer que existem três situações que você precisa identificar qual é a sua. Primeira situação é uma marca que não tem mascote. Se você não tem mascote, tudo bem, não se desespera. Você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram ou em algum link que vai estar na descrição que a gente consegue resolver isso. Ou eu crio o seu mascote ou eu dou um direcionamento, não tem problema nenhum eu passar um pouco do conhecimento que eu tenho para você gerar o seu mascote. A segunda situação é que você até tem um mascote, mas ele é decorativo. Você até tem um bichinho, mas ele simplesmente está aí só para dizer que tem. Você não usa em hipótese nenhuma. E tem a terceira situação, que você tem um mascote, você usa, mas ele é inconsistente. Às vezes fisicamente, então a estética do mascote, mas principalmente inconsistente na intenção quando foi criado, na estratégia quando é usado. E hoje eu vou te revelar nesse dossiê o que realmente está sendo construído por trás do mascote. Ou você achava que é simplesmente um bichinho que enfeita a marca. Agora, quando o mascote funciona estrategicamente de verdade, ele funciona simultaneamente em três frentes. A primeira é como identificador. Ele ancora a marca a sua marca, na verdade, na cabeça do seu cliente. Então, quando eu olho para o Duolingo, o mascotezinho do Duolingo, eu lembro da Duolingo, eu lembro o que, que ela faz, eu lembro do aplicativo e por aí vai. Quando eu olho para o mascote
da Sadia, eu lembro da marca Sadia, eu lembro dos princípios da marca da Sadia, eu lembro o que ela faz. Então, ancora a marca no consumidor. O consumo da frente é como interface. Ele se transforma numa ponte entre você, marca, e o consumidor. Então, ele passa a ter voz, ele passa a ser a cara da marca. Isso aqui é muito interessante, porque o mascote que eu criei para a Evip, eu falo muito da Evip aqui, a gente criou um mascote onde basicamente ele é a cara da marca junto com o fundador. Então, o mascote ele tem vontade própria, tem personalidade própria, tem toda uma estratégia de posicionamento por trás do mascote, e ele se torna uma parte da comunicação. Então, se eu estiver falando com um chat, eu posso colocar o meu mascote lá. E o meu chat aleatório, um robô aleatório, sem coração frio, se torna alguém que vai entender o que eu passo. E é claro, tem que ser construído com toda uma estratégia. E a terceira frente é o mascote como produto. E aqui ele pode ser comprado, ele pode ser comercializado, ele pode ser usado para trazer mais renda para a empresa, porque ele passa a vender o que ele representa, entende? E percebe que é aqui que o verdadeiro dinheiro começa a entrar, porque aqui começa um grande erro que as pessoas e até alguns profissionais cometem. Tratam o mascote apenas como um elemento da comunicação. Lembra das três frentes? Então, elas param ali, da frente do mascote como uma interface. E ponto. Elas são um elemento de comunicação, é para humanizar a marca. Tudo bem, funciona, ok? Mas existe um mundo a se explorar e um mundo muito lucrativo, aliás. A receita direta do mascote, o mascote como um produto, vem quando o mascote deixa de ser só um canal de comunicação e passa a se tornar um objeto de desejo. E isso acontece porque com o mascote, o vínculo emocional já foi criado. E quando há vínculo emocional, a margem se torna maior. Então, ok, eu posso criar um e-book de inglês, ótimo. Mas eu posso criar um e-book, um curso apresentado pelo Duolingo. Percebe que o vínculo emocional é maior? O Duolingo, pelo menos para mim, ele enche o meu saco todos os dias. Ele tá diariamente na minha rotina, querendo ou não querendo. Há um vínculo, e esse vínculo permite uma margem financeira de lucro maior do que a gente imagina. Podendo ser maior até mesmo do que o produto principal, tá? E aqui eu trago alguns exemplos que para mim, assim, são fantásticos. Eu particularmente sou apaixonada, eu virei fã da estratégia de branding da Milk Moo. Toda vez que eu vou no shopping, eu tomo um milkshake. E aqui eu trouxe como os mascotes de algumas empresas se transformaram em produtos. Então, tem as miniaturas da Milk Moo, tem a Mumania, eu acredito que seja isso. A gente está em época de Copa, né? E transformaram as miniaturas da Milk Moo, as vaquinhas, em colecionáveis, cada um com o uniforme de uma seleção. Então, olha como a gente usa um vínculo já existente de um mascote com algo sazonal de grande repercussão e de grande emoção também, que é a Copa do Mundo aqui no Brasil, e cria um produto que as pessoas desejam. A gente não está falando de milkshakes, a gente está falando de um mascotezinho com um grande apelo emocional por conta do vínculo já criado com o consumidor, marca e consumidor, e a Copa do Mundo. Outro exemplo também são os canarinhos da iFood, eu acho muito bacana. Também, né, são de colecionáveis, a mesma coisa que a Milk Moo fez, só que eu acredito que seja de pelúcia. Bem interessante também. Mais uma vez, Duolingo, pra mim, eu sou fã. Se eu sou fã de um bichinho, é do Duolingo. E aqui são os produtos, né? Tem a caneca, tem os colecionáveis também. Aliás, eu descobri recentemente que tem a Duolingo Store. Pesquisa aí, Duolingo Store. É a loja de produtos físicos da Duolingo. Tem caderno, tem o xadrez. Você sabe que no xadrez, né, o aplicativo tem xadrez, certo? Tem o xadrez do Duolingo. US$ 115. Se eu não me engano, é 100 alguma coisa dólares. R$ 500 e um xadrez. Se eu tivesse esse dinheiro todo assim pra gastar com xadrez, eu também gastaria, tá? E quando eu falo sobre o mascote impactar a venda, às vezes ele nem precisa ser vendido diretamente. Você não precisa criar um colecionável do seu mascote. Mas ele impacta reduzindo o custo de aquisição. Ele impacta reduzindo os custos de campanhas de branding, por exemplo. Ele impacta melhorando a retenção e facilita o reconhecimento em prateleiras, principalmente para quem vende produtos físicos, então uma embalagem de sorvete ou embalagem de café, todos esses produtos que vão para uma prateleira onde tantos outros produtos em volta estão brigando pela atenção, quanto mais chamativo for e mais gerarmos essa familiaridade de alguma forma com a marca, melhor vai ser para as vendas. Mas precisamos tomar cuidado, porque não é tão simples assim. Muitos mascotes falham, e empresas grandes, aliás, falham ao utilizar
o mascote da forma errada. E aqui eu coloquei algumas perguntazinhas para nortear se você está usando o seu mascote da forma errada ou se está indo por esse caminho. Geralmente, isso acontece quando não é pensado na origem, na estratégia, no papel que esse mascote tem dentro da sua marca, dentro da sua narrativa. Eles são criados sem responder perguntas fundamentais. Então, ele funciona fora do contexto da marca? Isso aqui é interessante porque traz oportunidades de collabs, como a Lu da Magalu está fazendo. Ele sustenta variações sem perder a identidade, mais uma oportunidade de collabs. Então, eu lembro muito do Pikachu. O Pikachu tem Pikachu de todas as formas. Ou então Super Mario, de todas as formas. Tem o Pikachu vestido de Super Mario, tem, sei lá, imagina, o Pikachu com a camisa do Brasil. Tem possibilidade de fazer essas adaptações sem perder a identidade do mascote? É um ponto a se analisar. Esse mascote poderia ser vendido sozinho, colecionáveis, por exemplo? Ele foge do contexto da sua marca? É algo a se pensar também. Tudo isso são estratégias por trás. E só quem presta atenção nisso é aquele fundador que quer crescer a marca. Eu digo que toda marca criada, ela não foi criada para ser pequena. Ela foi criada para ser grande. Ué, você vai gastar energia para criar um negócio que vai ser pequeno para sempre? Para mim isso não faz sentido. Mas infelizmente, chega em um patamar onde alguns empresários se acostumam com o valor que está recebendo, com a posição que está tendo. Mas isso é para marcas comuns. Modo padrão. Quem nasceu para ser incomum, nasceu para ser fora do modo. E se você é fora do modo, esse dossiê aqui é para você. Bora continuar. Outro ponto crítico é quando o mascote é criado apenas para o digital. Tem muita marca que é criada apenas para o digital. Não pensem como isso pode se aplicar ao mundo físico. E o mascote, ele entra nessa leva também. Então, tem mascote que funciona lindamente dentro do Instagram. Agora, quando a gente cria ele em impressão 3D, não funciona. Quando a gente tenta criar uma variação de pelúcia, não funciona. Quer colocar numa caneca? Não funciona. Então, tome cuidado, analise e se pergunte agora mesmo. Se você já tem um mascote, você consegue criar produtos variados, de tipos diferentes de materiais, de formas diferentes, tamanhos diferentes. O seu mascote, ele se adapta a isso? Isso é importante porque, no fim, o jogo é sobre atenção. A geração está mudando, eu já faço parte da geração Z. E eu sei que a moeda dessa geração é a atenção. E eu tenho algumas marcas já prestando atenção nisso. Marcas competem por atenção. Vocês precisam decorar isso. Marcas competem por atenção. O seu concorrente não é mais a mesma loja que vende o mesmo produto que você. O seu concorrente agora é tudo. Se você está no Instagram, o seu concorrente não é mais aquela loja Apple que vende o mesmo iPhone que você. É todo tipo de criador de conteúdo que está no Instagram, no feed do seu cliente. Tudo que rouba a atenção. Em vez dessa pessoa estar olhando seu story, em vez da pessoa estar olhando seu conteúdo, falando com você, ela está fazendo 1001 coisas. Essa 1001 coisas são os seus concorrentes. E vendo a mudança dessa nova moeda, as marcas estão se adaptando. Mascotes agora estão virando TikTok. Você está sabendo dessa? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Pesquisa lá. Sadia no TikTok. O mascote da Sadia é a cara do TikTok. Ele faz dancinha e tudo mais. Gente, há um tempo atrás, as marcas nem pensavam em mascote. Depois, começaram a ter mascotes. Algumas utilizam de uma forma fenomenal. Outras estão se adaptando. Não adianta criar marcas como antigamente. É uma nova geração, é uma nova forma de se criar marca. Marcas como Sadia, Duolingo, como Fini, Casas Bahias, estão entendendo essa nova onda e facilitando essa comunicação com o público mais jovem e também, ao mesmo tempo, crescendo a sua autoridade e a sua marca nessas redes. Agora chegou a hora de como vamos replicar isso. Basicamente, um passo a passo, explicando como que você pode aplicar isso na sua marca hoje. Aliás, em 7 dias. Primeiro ponto é que você precisa ter um mascote, isso é óbvio. Para fazer sentido, você precisa ter um mascote. Aqui na descrição tem um link do meu Instagram. Você pode entrar lá no direct e conversar comigo. Vai ser um prazer te ajudar nisso. A gente pode conversar sobre a criação de um novo mascote ou eu posso te auxiliar para você mesmo criar. Não tem problema. O que eu tenho é conhecimento e eu quero passar. E aqui eu tenho alguns exemplos dos mais recentes mascotes que eu mesma criei. O primeiro é o mascotezinho da Aruna. É esse mascotezinho aqui das orelhinhas e eu quero abrir um parêntese para você ver como a logo da marca aparece nas orelhas, aparece nas cores. Isso é muito importante para a consistência da marca. O segundo é o mascote da iVip, que aliás, lembra que eu falei da estratégia da transferibilidade, onde eu expliquei que o mascote ele precisa ser adaptável em diversos materiais, de diversos tamanhos? O mascotezinho da iVip é um exemplo disso.
vamos abrir um parêntese aqui, eu tô imprimindo 3D os mascotes que eu criei. Então, todos esses mascotes vão virar parte da decoração aqui das prateleiras aqui do meu cenário. Então, futuramente, o cenário vai ter novos moradores. Mas bora lá. O terceiro é Loca Tudo. É um mascotezinho que eu gostei muito, porque essas setas fazem parte da logo da própria identidade visual da Loca Tudo. Tem um mascotezinho ali também de uma escola de canto. Tem Tartuga, que é de lojista Apple. E tem o Rai. Eu chamo de Rai porque eu gosto desse nome, mas é da identidade visual de um ateliê da Rai. Então, aqui são uns mascotes para você se inspirar e para você ver da qualidade técnica do nosso estúdio. Mas calma, 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 que o conhecimento ainda não acabou. Existem 3 tipos de mascotes, tá? Para você que já tem, você vai tentar encaixar, entender qual posição, qual o tipo de mascote o seu é. Para você que ainda vai criar, isso daqui já é um norteador para você ver quais caminhos você pode seguir. O primeiro tipo de mascote é o afetivo popular. O principal que eu gosto de trazer é o baianinho. E aqui eu quero trazer uma reflexão bem interessante, tá? O mascote afetivo popular, ele representa o consumidor classe C, D, ele é popular. Gera memória afetiva de décadas, resiste a rebranding porque vive da memória da família, não nas campanhas. Vou dar o holofote pro caso do baianinho. O primeiro mascote era o baianinho, que é esse pequenininho aí, né? Dá pra ver que é o baianinho. Teve um rebrand desse mascote e foi criado, atualizado para o CB, que é um mascote adolescente, sim. Não teve tanta aprovação popular. Por quê? Casas Bahia tinha uma narrativa que da tradição nordestina e por aí vai. Tentou fazer esse rebranding para modernizar, para comunicar com o jovem, mas acabou traindo a própria narrativa e a tradição. Então, a aceitação do CB não foi tão fácil assim. Basicamente, não ligavam tanto, não tinha tanto peso emocional como o baianinho tinha, porque já era clássico a gente pensar na Casas Bahia e pensar no baianinho. Então, recentemente, eles retornaram com o baianinho. É bem interessante isso. E geralmente, o mascote afetivo popular, ele vai trazer em sua característica física algo que remeta a alguma característica da própria população, do próprio público. Então, aquele traz o chapeuzinho, né? É legal, dá pra gente pensar nisso, tá bom? E aqui a gente tem o segundo tipo, que é o disruptivo cultural. O tipo número 1, que é o afetivo cultural, então ele abraça, ele levanta a bandeira da cultura, da população, do público. Esse daqui, ele só fala, ele só defende, sabe? Ele se encaixa, digamos assim, mas ele é usado principalmente para ir contra a ideia do líder principal do mercado. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do mascote da Sadia. Para mim é um dos melhores mascotes já criado, junto com o mascote da seleção brasileira, ou seja, né, disruptivo, vai além do próprio mercado. Aqui também, inclusive, lembra do mascote TikTok? Isso aqui eu peguei no TikTok da Sadia, tá bom? E o terceiro tipo de mascote é o autônomo. É aquele que parece que tem vida própria. E eu não consigo pensar de primeira em outro exemplo a não ser o da Magalu. Personagem que gera receita além do produto original e do mercado original. Então a Lu consegue fazer collabs com outras marcas. Ela se torna uma persona com identidade própria, que defende ideais, que tem uma estética. E ela passa a ser uma influencer. Isso que eu tô falando da Lu, tá? Existem outros exemplos também de personagens de mascotes autônomos, mas que acabam indo para outros caminhos. Mas a Lu, nesse caso, ela acaba se portando como uma influencer, como a cara que surgiu na Magazine Luiza, mas que tem vida própria. Então ela consegue fazer collabs com, poxa, marca de tinta de cabelo. O que isso tem a ver com a Magazine Luiza, com o mercado da Magazine Luiza? Não tem muito a ver, mas ela consegue fazer isso. Mas vocês precisam entender que esse terceiro tipo, ele é bem mais difícil. É mais fácil você começar com um dos 2 primeiros e fazer essa transição para o terceiro do que começar diretamente com o terceiro. E aqui eu separei 5 tópicozinhos para você prestar muita atenção na criação desse mascote. Primeiro, defina a personalidade antes do visual. Quando eu penso em mascote, eu já cometi esse erro, vou ser sincera aqui com você, eu pensava no visual. Poxa, caramba, eu quero a minha mascotezinha com o moletom laranja e com óculos e tudo tal. Tá, beleza. Funciona. É importante. Mas se antes eu não definir a personalidade dessa minha mascote, o que ela faz, não adianta de nada ter o mascote mais bonito do mundo. 90%
de toda a energia deve ser gasta na estruturação da estratégia do mascote. E aí sim, depois a gente vem para o visual. O visual é só a ponta do iceberg. The voice antes de dar visual. Tá, como esse mascote fala? Como que ele se porta? Tudo isso você tem que pensar antes de pensar no visual do seu mascote. Depois, se você já criou o seu mascote, pense em como que ele funcionaria na vida real. Como que ele responderia uma mensagem, por exemplo. Como que ele se vestiria para um evento. O seu mascote se torna literalmente um ser próprio. Como que ele se comportaria no mundo. E não se esqueça de registrar como marca, tá bom? Porque você precisa registrar seu mascote, o nome do seu mascote também. Isso é importante. E por último, pense nele como uma outra fonte de receita, uma nova fonte de receita. Não ache que o mascote é apenas para decorar o seu produto. E aqui está a nossa checklist de 7 dias, onde você vai cumprir cada uma dessas missões, uma por dia, para poder transformar todo esse conhecimento em uma ação prática. Eu prezo muito por isso, porque conhecimento por conhecimento, qualquer um pode passar, até o chat GPT pode te passar, mas eu foco aqui também em como que você vai aplicar isso para transformar esse conhecimento em dinheiro para o seu bolso. Porque eu gosto do meu tempo, eu prezo pelo meu tempo, eu prezo pelo seu também. E tempo é dinheiro. Então, para transformar nosso tempo em dinheiro. Esse checklist aqui vai estar no link aqui na descrição para você poder baixar e simplesmente ali imprimir e riscar, fazendo checkzinho para você cumprir toda essa missão. E vai ser uma honra para mim ver você cumprindo essa missão. Então, pode mandar foto para mim lá no Instagram, pode marcar @Gisele Azevedo, Gisele com 2 L's, tá? Vai ser uma honra. E esse foi mais um dossiê de marca. Mais uma vez, eu estudei bastante. É um episódio por semana, eu queria trazer mais. Mas eu preciso trazer um conteúdo que realmente vai fazer sentido e com uma densidade que vai fazer você sair daqui pronto para aplicar e pronto para ganhar mais dinheiro. Nos vemos próxima sexta.